Glória a Deus. Boa noite a todos e a paz do Senhor. Nosso Deus é o Deus bendito, Deus maravilhoso. Amém? Deus que faz sinais, prodígios e maravilhas. E nós o louvamos, aleluia, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Louvado seja Deus. Vamos falar hoje dentro do nosso jejum. O nosso jejum, nós não temos... o tema dele é oração, e os assuntos estão abertos. Então nós vamos falar hoje um pouquinho a respeito de família, que é muito bom para nós, né? Família é o nosso dia a dia, não é? Nós acordamos família, dormimos família e vivemos família. Louvado seja Deus. Abre a tua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 21. Nós vamos ler um trechinho da palavra de Deus. Livro de Gênesis, capítulo de número 21. Aleluia. O Senhor lembrou de Sara, como tinha dito, e fez a ela como tinha falado. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe tinha dito. E Abraão pôs o nome que lhe nascera de Sara, pôs o nome no filho que lhe nascera, de que Sara lhe dera, de Isaque. E Abraão circuncidou seu filho Isaque, quando este tinha a idade de 8 dias, de acordo com o que Deus tinha lhe ordenado. Abraão tinha a idade de 100 anos quando lhe nasceu seu filho. E Sara disse: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso também rirá comigo. E disse mais: quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Porque lhe dei um filho na sua velhice. O menino cresceu, foi desmamado, então Abraão fez uma grande festa no dia em que Isaque foi desmamado. Sara viu que o filho de Agar, a egípcia, que ela dera a Abraão, estava zombando de Isaque. Então esta disse a Abraão: expulsa esta escrava e seu filho, porque o filho desta escrava não herdará com o meu filho Isaque. Isto desagradou muito a Abraão por causa de seu filho Ismael. Então Deus disse a Abraão: não te desagrades por causa do menino e por causa da tua serva. Acerca do que Sara te diz, ouve a sua voz, porque por Isaque a tua descendência será chamada. Mas também do filho desta serva farei crescer um povo, porque ele é tua semente. E Abraão se levantou de manhã, bem cedo, tomando pão e um odre de água, deu-os a Agar, pondo-se sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e a despediu. E ela partiu e foi andando errante pelo deserto de Bérseba. A água do odre foi consumida, e Agar colocou o menino debaixo dos arbustos. Ela se distanciou a uma distância de um tiro de arco, porque dizia: eu não quero ver a morte do menino. Então assentou-se diante dele e começou a chorar copiosamente. Deus ouviu a voz do menino, e o anjo do Senhor chamou a Agar e disse-lhe dos céus: o que há contigo, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino do lugar onde ele está. Levanta-te, tome o menino, leva-o pela tua mão, porque farei dele um grande povo. Deus abriu os olhos de Agar, e ela viu um poço de água, e foi encher o odre de água, e deu-lhe de beber ao menino. Deus estava com o menino, que cresceu, morou no deserto, se tornou flecheiro. Então, morou no deserto de Padan-Aram, e sua mãe lhe tomou uma mulher da terra do Egito. Amém? Esse trechinho da palavra de Deus foi justamente aonde Abraão, através da graça de Deus, alcança a promessa que Deus lhe fez, que ele teria o filho, que ele seria pai de uma grande nação. E muitas vezes nós não compreendemos as coisas de Deus, e a grande nação de Abraão nasceu aqui em Isaque, nasceu em Ismael também, não é? Então tem lá a sua descendência, tem lá a sua porção, acabamos de ler aqui. Mas, amados, e nós temos também dentro desse plano aqui familiar um contexto daquilo que era a história dessa família. A esterilidade de Sara, aonde esta viveu tempos difíceis. Por quê? Porque deixou, junto com seu marido Abraão, a terra dos pais de Abraão, para constituir juntamente com Abraão uma grande família, uma grande nação. E esta não tinha filhos. Então, lógico que a alma desta mulher era uma alma
muito complicada. A Sara era uma mulher meio que abatida, amarga, sabe? Ela não era uma mulher deleitosa, ela não era uma mulher que era prazerosa, pelo contrário, não é? Ela era uma mulher que sofria muito, a sua alma sofria muito. Por quê? Justamente por causa da sua esterilidade. E outra coisa que contribuiu muito para essa amargura foi justamente também o avançar da idade, não é? O tempo, né, do fluxo menstrual de uma mulher, da ovulação, não é? Entra a menopausa, entra o ciclo da vida, e ela foi alcançando esses ciclos. Não é? E isso, né, tornou-se então completamente inviável, né, ao seu organismo a geração de um filho. Era extremamente impossível. Mas, amados, Deus, ele não é homem para que minta. Deus, ele não é tolo para fazer promessas e não cumpri-las. A Bíblia diz que Deus não se agrada de promessas de tolo, ou seja, aquelas promessas que nós fazemos e que nós nunca vamos cumprir, não é? Promessas que muitas vezes nós vinculamos a alguma coisa. Senhor, não é? Se o Senhor me der isso, assim, 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 eu vou fazer assim, 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 assim. Só que Deus é onisciente. E Deus sabe que nós não vamos fazer, mas como nós vinculamos, aí Ele nos dá para nós fazermos, e Ele sabe que nós não vamos fazer, então automaticamente nós nunca vamos receber. Porque Ele já sabe que nós não vamos cumprir. Não é? Deus não vai apostar, né? Ele não aposta. Então, às vezes, eu perco a bênção de Deus, por quê? Porque eu vinculo alguma coisa. E Deus sabe que eu nunca vou fazer aquilo. Deus sabe que eu não vou conseguir, não vai dar certo. Ou seja, minha cabeça vai mudar, meu coração vai mudar. Então, já está vinculado, mas eu preciso entender, não é? De que Ele é Deus. Então, Ele sabe todas as coisas, não é? Tudo está presente diante dEle, o futuro, o passado, é uma coisa só para Deus, né? Deus é a sua soberania, não é? O seu poder ilimitado. Então, Ele sabe, conhece e vê todas as coisas, está em todo lugar ao mesmo tempo, a glória dEle enche a terra. Então, nós não podemos, não sabemos como lidar com essas coisas. E nós muitas vezes não compreendemos Deus, porque também é impossível compreender um ser como Deus, né, na sua plenitude, na sua grandeza, diante da nossa limitação. Então nós costumamos julgar as coisas, analisar as coisas, mediante aquilo que nós entendemos, mediante aquilo que o nosso coração, não é, ele concebe. E por isso que a fé, ela é algo que transcende, não é? Ela é algo que vai além daquilo que eu estou vendo, ou mesmo que eu estou vivendo. Então, é uma coisa, não é, que ela consegue transcender. Então, isso se chama fé. Mas, geralmente, quando eu começo a analisar as coisas ao meu redor, então eu começo, primeiro, com a minha limitação, com os meus conhecimentos. E eu, às vezes, caio no erro de, não é, julgar a Deus por esses conhecimentos ou pelos fatos e os acontecimentos aqui terrestres. Então, vejam que nós temos um exemplo na Bíblia de Lázaro, né? Esta enfermidade não é para a morte. Ora, passa 2 dias, o camarada morre. Jesus demora mais 4 para chegar na casa dele. São 6 dias do dia que ele estava doente. Então, muita coisa aconteceu ali. Mas que notícia maluca é essa que não é para a morte, e o cara está morto, está enterrado faz 4 dias. Então, o ser humano, ele começa a medir essas coisas, não é? Então, você vê ali a limitação do ser humano quando chega Deus e o ser humano, Jesus e as irmãs de Lázaro, e eles começam a dialogar. Então, você vê a limitação e o raciocínio até lógico das duas irmãs. Raciocínio lógico, não é? Das duas irmãs. Mas você vê também, né, o raciocínio do Deus poderoso e ilimitado. Teu irmão vai ressuscitar. Ela não consegue conceber isso. Se o cara está doente, acabou de morrer ali, não, vamos lá orar por ele, quem sabe Deus levanta ele. Mas faz 4 dias, senhor, está apodrecendo, está cheirando mal, aquela coisa. Então ela não consegue. Então ela julgou aquilo pela razão dela, pelo momento, por aquilo que ela estava vivendo, não é? E Sara também não foi, Sarai aqui não foi diferente. Ela também julgou por aquilo que ela estava vivendo. Então, ela disse, será que ainda eu terei prazer? Será que ainda abraçarei um filho? Será que meu marido ainda se alegrará com isso? Será tudo isso possível? E Deus, então, cumpre a sua promessa, e, de uma forma miraculosa, Sara se vê grávida.
deve ter sido uma tortura no início, porque os sintomas de uma gravidez, náusea, tontura, dá também não? Quando vocês estão grávidas, mulherada? Dá tontura, Marinês? Né? Tem, né? Então dá tontura aí, dessas coisas aí, dá muita náusea, enjoo de tudo, né? Tem mulher que pega nojo disso, pega nojo daquilo, é tudo temporário, né? Depois passa a lamber de novo, então, aquela coisa, né? Uns querem comer melancia, outros querem comer o pé de jaca inteiro, né? Não se contenta lá com o carocinho só, não, quero, né? Então, essas coisas. Você já pensou uma mulher de quase 100 anos nessa situação? Abraão, não vontade de comer jaca. Vai comer jaca? Onde eu vou arrumar isso? Nem sei o que é isso. Não é? Então, os desejos, começou a nausear, começou essas coisas, estou passando mal, vou morrer, minha idade, eu vou morrer. Não é? Estou passando mal, estou com tontura, estou com enjoo, eu vou morrer, porque a minha idade... Não, você não vai morrer, você está grávida. Como grávida? Não tem como, isso é inconcebível na nossa razão. Tem coisa assim, que na sua razão, ela é inconcebível, na minha razão é inconcebível. Mas, amado, nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Existem muitas coisas, não é, que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração. E Deus preparou para aqueles que o amam. Você ama Deus? Esse é o princípio, amados. Então, quando nós nos enquadramos dentro daquilo que a Bíblia coloca, você está sujeito a todas essas ações. Então, é o que Deus preparou para aqueles que o amam. Você ama Deus? Então, tem muita coisa que você não consegue conceber, entender que vai dar certo ou que vai acontecer. Mas isto não significa que não acontecerá. Não é? Por quê? Porque do lado de Deus, tudo é possível àquele que crê. Então, nós precisamos, não é, manifestar esse volume de fé, buscar isso, continuar crendo, não é? Como o irmão ligou para mim, bispo, olha, mas aconteceu comigo já assim, depois assim, agora sim, e essa última agora, tal. Eu falei, qual é a palavra profética que você está debaixo? Bendito na cidade, bendito no campo. Então, você tem que crer. Não é crer, não é, quando está tudo bem. Jesus Cristo falou, o são não precisa de médico, quando está tudo bem, nem lembro da palavra profética. Nem lembro dela. Mas quando a coisa começa a apertar, então começa a invocar. Opa, eu tenho algo sobre a minha vida. Eu estou escudado, eu estou acobertado, não é, por uma porção do Senhor. Eu sou bendito no campo, eu sou bendito na Deus. Eu começo a invocar isso. Eu começo a viver isso, eu começo a acreditar dessa forma. Não é? Então eu vou me mover através, né, da minha fé, que as coisas elas vão se acertar, elas vão se colocar na minha vida. Então, queridos, para essa mulher aqui, foi uma fase extremamente difícil. Difícil. Né? Então, pode ter sofrido também o bullying da época lá, né? Aquela gravidez psicológica, né? Gravidez emocional. Aí não tem neném nenhum. Isso aí está estufado aí não tem uma gravidez que é emocional, aí, que é psicológica, sei lá como é que faz? Hã? Vocês têm certeza que isso aqui é de Deus? Não vou nem ficar perto dele, não. Só sou eu que estou balançando, né? Isso aqui está preso, né? E nem cheguei na idade de Sara ainda, hein? Então, irmãos, vejam que, não é? Então, existe tipo de gravidez. Velha, você está ficando doida. Né? Eu estou ficando doido ou não, mas tem coisa pulando aqui dentro da minha barriga. Então, amados, foi um tempo, não é, que Deus também deu a ela. Mas você vê que na nossa vida, assim, quando as coisas elas passam do normal e vai para o sobrenatural, choca, a gente fica assustado. Nós ficamos preocupados com as coisas. Não é? E, logicamente, que vem até o terceiro mês de gravidez ainda, né? Se duvida, se preocupa, depois vem o quarto, quinto mês, aí já começa a complicar. Aí já não dá mais para ter dúvida. Aí ela já começou, talvez, a viver nessa época aí, intensamente, a gravidez e o milagre, não é? E essas coisas todas. E depois, amados, agora vem o risco que se tem, não é? De uma mulher aí já
próximo aí até do período aí de 40 e tantos anos, tal, às vezes vai gerar um filho, já é mais complicado o organismo, não é? Já existe muitas necessidades que a energia que tem um organismo de uma mulher de 20, 30 anos é diferente de uma de 45, 50, agora imagina uma de 90. Não é? Então, porque nós temos a nossa faixa etária, mas é assim, ó, até 50, 60 anos, nós ainda produzimos. Não é? Depois, nós passamos a usar aquilo que foi produzido. Então, muita coisa no nosso organismo, muita glândula, ela para de funcionar. Então, vejam bem, ó, a pele é lisinha, tal. Por que ela começa a enrugar? Porque, na verdade, o nosso organismo ele parou de produzir, não é? O que era necessário lá para a pele. Agora ele está usando a energia e aquilo que ele tem. Por isso que muitas vezes se consome a saúde na mocidade, não é? Quando é jovem, arrebenta com a vida. E aí, quando chega no tempo da velhice, aí o corpo vai querer exatamente aquilo que ele ajuntou. E o que ajuntou, não é? Aí é complicado, né, amados? Aí vem as deficiências físicas e tal, e as coisas vão acontecendo, né? De uma forma aí difícil. Mas o corpo humano, ele chega uma faixa etária nossa que ele passa a consumir a energia que ele tem. Ele não consegue mais produzir acima. Ele produz, não é? Vai diminuindo a produção da energia e ele vai passando a consumir. Então é o envelhecimento, que é o natural, não é? Da nossa vida, o que a Bíblia chama também de corrupção da carne. Não é? No termo grego lá, esse corromper. Não é? O corpo é corruptível, por quê? Porque ele se corrompe, ele fica doente, ele envelhece, não é? Ele se desgasta, enfim... Todos esses detalhes. Bom, então Sarai, ela passa, não é, concebendo isso mesmo, quinto, sexto mês, para ela foi terrível. Por quê? Porque agora o organismo ele vai se concentrar, ele vai tirar a energia, sei lá da onde, para jogar lá na placenta, lá para alimentar a criança. É o dom natural da vida, é a própria defesa do organismo. Então... Mas se tornou uma coisa muito difícil na vida dessa mulher. Muito difícil, mas ao mesmo tempo prazerosa, amados. Porque por mais difícil que seja a tua luta, a hora que a vitória chegar, amados, não é? É como Jesus Cristo disse, a mulher quando está para dar à luz, ela sente fortes dores. Não é? Mas a hora, não é, que lhe aparece o filho, então aí ela já se esqueceu de tudo aquilo. Aquilo para ela é passado, ela já não sente mais aquilo, ela já curte o novo, né? Ela já passa a viver um novo momento, uma nova fase. E Jesus Cristo estava nos dizendo isso, não é? Por quê? Porque as coisas de Deus, elas são assim na nossa vida. Hoje a gente está gemendo, está chorando e está sofrendo, não é? Mas de repente aí o choro começa a amanhecer e o choro vai embora, né? Chega a alegria. E do choro só resta então a lembrança e a experiência. E você vai passar a viver o novo na sua vida, no nome poderoso de Jesus. Esta mulher recebeu o milagre. Então a família aqui, não é? Ela está debaixo da promessa do Senhor. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas você já pensou se essa mulher não tem um filho? Como é que nós iríamos explicar esse versículo da bênção de Deus? Não é? Então Deus não é homem para que minta. Então essa mulher teve um filho, tá bom. Os meninos crescem, não é? Agora um já é mais velho, Ismael é mais velho, é filho de Abraão com Sarai, com Agar, e agora vem Ismael. Aliás, Ismael é o filho de Abraão com Agar, e agora vem, como ele chama? Isaac. Não é? Agora vem Isaac. Só que Isaac é o filho da promessa. Isaac é o que Deus vai caminhar com ele. Não é? Então, as coisas começam, amados, a ter um confronto, que é o confronto que existe até hoje no Oriente Médio. É esse confronto. A origem foi aqui, ó. Essa origem aqui, ó. Justamente, não é? Da parte aí, ó, de Ismael e de Isaac. Essa geração, eles disputam, não é? O nome de Deus até hoje, as gerações, as descendências. Há uma grande luta por causa disso, não é? E está misturado. Por quê? Porque você vê, ó, a mulher pegou uma egípcia também para casar com Ismael. Então, a coisa tomou um rumo, não é? Misturou bastante. Nós já temos lá as demais raças lá que já vieram também, não é? Os outros povos, as outras nações. Não é? Então, a origem mesmo aí de todos os árabes, todos aqueles mundo muçulmano lá está aqui, ó.
Então acontece dessa forma. E essa é a grande luta até hoje. Né? E que começou, se deu origem aqui. Ó. Então como é que funcionou isso? Os dois meninos brincando. E o mais velho zoou o menor. E a mãe do menor é aquele tipo de mãe que tem um monte na igreja. O filho vai lá no infantil, baderna, bagunça e tal. A tia chama atenção, a mãe vai lá que nem um bicho, quer matar a tia. Aí a tia chega o pastor e fala, pastor, eu quero entregar o cargo que eu não estou aqui para tomar conta do filho dos outros. E a tia tem razão. Aí o pastor, não, que isso, ajuda lá, tal. Educação é em casa, aqui só se ensina a Bíblia. Aqui não ensina comportamento, não ensina a ser bem educado, não ensina a não cuspir no outro, não ensina a não bater no outro, não ensina a não pichar água. Aqui não ensina isso. Aqui só ensina a palavra de Deus. Essas coisas são educação, vem de casa. Não é? Aqui pede silêncio, pede essas coisas, tal. Não, aqui, ó, Sara é esse tipo de mãe. Entendeu? Não toca no meu filho que eu viro um bicho. Aí, meu amigo, o diabo escutou isso aí, acabou. Você vai virar bicho pro resto da vida. Porque não é assim que funciona. Nós temos que buscar a razão dos fatos, não é? Tinha uma vez um menino, amados, ele tinha uma manha. Ele aprontava na igreja a barbaridade. E quando a coisa pegava fogo, ou que uma criança machucava, alguém chorava, ele era o primeiro que entrava. Ia lá com o pai dele. O pai dele pegava ele e tal, vem cá, o que foi? Tal, fica quietinho, senta aqui comigo, tá de casa. Ficava quietinho ali e tal. E eu só fui assuntando ele, que eu, né? A minha profissão ela é essa daqui na igreja, observar. E aí eu observei várias vezes. Aí eu peguei uma vez e o moleque chegou e o outro arrebentado lá, que ele arrebentou com a outra criança lá na brincadeira. Criança é criança, mano. Eles brincam, brigam, aí não tem jeito. Eles não estão aqui para ser julgados, eles estão para ser ajudados, né? E aí ele chegou pro pai dele, e o pai dele, não, vem cá, coitadinho, o que aconteceu? Senta aqui, fica aqui quietinho e tal. E ele soluçava. Chamei o pai dele e falei, ó, vai investigar o que aconteceu, que você vai ver porque que ele está soluçando. Porque ele machucou outra criança lá. Foi brincadeira. Mas esse menino seu enrola a tua vida e você entra na dele direto. Ele vai crescer dessa forma e vai apanhar a barbaridade na escola, porque você não vai conseguir defender ele lá. Falei, você pode ensinar ele a enfrentar a vida no dia a dia, porque você não vai poder ficar com a mão em cima da cabeça dele. Lá na escola ele vai sofrer. Porque lá não tem pai e mãe na escola, não. Então o pai e mãe, você tem que ensinar ele. Ele está errado. Aqui na igreja ele deita e rola, não é? E apronta aí com a molecada. Ele é esperto. Agora você está tratando ele de uma forma errada. Você pode corrigir ele. Pode ensinar ele direitinho, que senão ele vai sofrer muito lá na escola. Escuta o que eu estou te dizendo, né? E ele começou a observar. Chegou um dia ele falou, o senhor tinha razão. Ele é manhoso e ele me enrolava a vida mesmo. Então agora não precisa bater, vai brigar com a criança. Mas chama atenção, chega para ele e fala, você está errado, isso aqui não pode fazer assim, assim, assim. Porque esse é o papel dos pais, né? Não adianta também esbofetear a criança no meio de todo mundo. Mas Sarai chegou para Abraão e falou assim, ó, o filho dessa vá, menina, aí não vai herdar com o meu. Ela não vai herdar com o meu. Vocês são todos misericórdia. Eu não falei nada. Eu falei alguma coisa? Eu falei, o filho dessa vai, aí vai embora de casa. Vai embora. Eu não quero, ele não vai herdar com o meu filho a promessa. Abraão falou, agora lascou. Agora ficou complicado. E ficou muito triste. Porque o outro menino cresceu, amados. Abraão é pai de Ismael. Ele não é o tio do Ismael. Ele é o pai. O sobrinho dele, Ló, já tinha rapado, né? Mas esse é o filho dele. Ismael é filho dele. Como é que ele vai lidar agora com a mulher? Não quero. Esse filho é seu, Abraão, não é meu. O meu é esse aqui. E a promessa é nesse. Ela sabia, Sara era esperta. Falou, a promessa da nossa vida lá, quando nós chegamos para Padan-Aram, é esse aqui, ó. Isso aí não. Eu não quero isso aí, não. Pode ir embora com isso aqui daqui. E agora? E agora, Abraão? Resolve essa bucha aí. Devia chamar ela e falar assim, por que Ismael é meu filho? Porque você pegou tua serva e botou na minha cama para te dar um filho, porque você não tinha filho. Por isso que ele é meu filho. Por isso que é isso aí. Mas, amado, não funciona assim.
Não funciona assim. Ela mandou, ela quis, brigou, arrumou maior barraco. Interessante, mano. Essa mulher não tem razão. Essa mulher aqui é um cabeção. Porque foi ela que arrumou isso. Foi ela que queria um filho de todo jeito. E ela que arrumou essa confusão aqui. Levou a serva dela lá para transar com o marido dela porque ela queria um filho. E a hora que gerou, ela criou. Foi ela que criou Ismael. Ela criava Ismael como se fosse o filho dela. Agora chega o dela, ela deu uma bica no moleque, coitado. Ficou até frustrado. Hã? Já pensou agora? Quantas vezes ela falou, você vai chamar eu de mamãe. Eu sou a mãe do coração. Aquela lá é a mãe da barriga. Eu sou a mãe do coração. E você vai me chamar de mãe, de mãe, de mãe. E agora? Sai daqui, vai com a tua mãe. Mas você falou que você é minha mãe o tempo todo. Não viram um parafuso na cabeça do adolescente? Do adolescente lá, do menino, lá de 8, 9 anos, lá, 6, 7 anos, sei lá. Quantos anos ele tinha, o Jorge? Pelo... Ó, profundidade de toda sabedoria. Tu que adentras o mais profundo do conhecimento teológico. Entendeu? Então, amados, veja, nem vou virar para o chefe, porque vai me descartar. Já tinha 17? Nós vamos fechar com 17, hein? Ia fechar com 12. Mas quanto tempo que desmama uma criança? Mama até quanto tempo? Então, Isaac com quanto tempo? Isaac. Não é? Então, foi logo aí. Depois, aí já começa a criança já ter vida. Bom, tudo bem. Houve esse problema. Agora, deixa eu falar um negócio para você. Deus, amado, ele vai intervir. Por quê? Porque o negócio ficou crítico. E Deus tem um plano para Abraão e para Sarai. Eles estão dentro do plano de Deus. Isaac está dentro do plano de Deus. Ismael, não. Então, qual é o plano de Deus e qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus soberana é aquela em que ele executa, em que tudo é executado dentro da vontade soberana dele. E tem a vontade de Deus que chama permissiva, ou seja, é o nosso livre-arbítrio que ele permite as nossas escolhas. Ismael era o filho da vontade permissiva de Deus. Isaac era o filho da vontade soberana de Deus. E as coisas de Deus, amado, ele não mistura. Deus não mistura as coisas. O plano dele vai ser tratado do Gênesis ao Apocalipse. Quer o capeta queira, quer ele não queira. Quer o diabo faça a lei, quer o diabo imponha a lei. O diabo pode fazer o que ele quiser. Deus não perdeu o controle jamais e não perderá nunca. Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Então, agora Deus vai intervir. E eu quero que você entenda essa intervenção de Deus. Para não misturar as coisas. Então vejam o que Deus vai falar a respeito da mulher que não tem nenhuma razão. Essa mulher aqui, ela não tem razão. Foi ela que arrumou toda essa confusão. E ela não tem razão. E ela não tem direito de fazer isso. Então ela chamou Abraão. E o que ela falou? Bota aí para mim o versículo capítulo 21. Você está onde? Está no 21, 21? Vocês foram longe, hein? Versículo 10, 21, 10. Expulsa esta escrava e seu filho. Ó, tá vendo? Porque o filho desta escrava não será herdeiro com o meu filho Isaque. Expulsa ela. Manda isso embora. Eu quero que os dois vão embora agora. Manda os dois embora daqui. Não quero mais ela e nem o filho dela aqui. Tá bom. O próximo versículo, por gentileza, que a gente precisa orar. Pareceu isto difícil aos olhos de Abraão, por causa do seu filho, Ismael. Aquele A lá é da tradução da Bíblia, não tem nada a ver, tá? Então, vejam lá.
por causa do seu filho, Ismael. Então, Abraão tinha uma decisão difícil para tomar agora. Deus vai interferir, porque Deus ele é pela família, amados. Amém? Nem sempre as coisas, elas caminham do jeito que o nosso coração quer. Mas, quando nós confiamos em Deus e esperamos nele, sempre haverá uma solução para a situação de cada um de nós. É que nós precisamos de uma paciência. Paciência é uma virtude. E nem sempre a gente, né, é paciente o tanto que precisa ser. Mas a Bíblia fala, na vossa paciência possuí as vossas almas. Então o impaciente sofre. O paciente sofre com menos peso. Ele sofre com esperança. Amém? O impaciente, ele sofre, entendeu? O sofrimento na sua raiz. O paciente, ele sofre, mas com a esperança. Versículo 12. Deus, porém, disse a Abraão, não pareça isso difícil aos teus olhos por causa do moço, de Ismael, ó, e por causa da tua serva, a mãe do Ismael. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz. Você viu o que Deus falou para Abraão? Ouve a tua mulher, Abraão. Faz o que ela está falando. Você tem que ouvir a tua mulher, cara. Faz o que ela está falando. Você tem que mandar embora a Agar e a Ismael. Ruindade, né? Deus, não é ruindade de Deus? Mandar o moleque embora, cara, com a mãe dele? Hein? Não é ruindade, não. Olha lá. Porque em Isaac será chamada a tua descendência. Irmãos, o que é de Deus é de Deus. O que não é de Deus não vai herdar com o que é de Deus. E isso é um contexto geral da Bíblia. O santo não, o ímpio não herdará com o santo. Os que não servem a Deus não herdarão com os que servem a Deus. Pode caminhar junto, pode trabalhar junto, pode passear junto, pode brincar junto, pode... não tem problema. Mas na herança de Deus, não. Não terão parte nem herança com as coisas de Deus. Porque Deus, amados, vejam bem, ó, olha o que ele vai fazer. Em Isaac será chamada a tua descendência. É o Deus de Abraão, Deus de Isaac. E aí agora Isaac vai ter 2 filhos. A mulher dele é estéril. Ele ora 25 anos pela mulher. Ele não foi atrás de outra, não, igual o pai foi lá. Ele falou, o pai deu maior confusão aí, ó. Eu não quero, não. Deus deu a minha, ele vai dar filho para ela. Orou 25 anos, não é? E Rebeca teve um filho. Né? Jacó e Esaú. E Deus caminhou com Jacó, que era o mais torto. Esaú era o mais arrogante. Deus falou, não quero isso também. Não quero esse cara aí. Muito soberbo. Não vai fazer comigo. Eu vou pegar o outro, que é meio malandrão, essas coisas e tal, mas né, ele não tem o coração soberbo. E ele vai permitir que eu trate o coração dele. Não é? Então Deus é assim, amados. Vai lá caminhando. Deus de Abraão, Deus de Isaac, podia ser Deus de Israel, né? Porque Israel já é o príncipe, é o Jacó transformado. Não, eu sou o Deus de Jacó. Deus assume as responsabilidades dele. Eu, se fosse eu sou o Deus de Abraão, só que o Abraão, aqui o vencedor, eu sou o Deus de Isaac, né? Eu sou o Deus de Jacó, não, eu sou o Deus do Israel, é o príncipe, você Deus de Jacó, aquela coisa torta, mentirosa lá, enganador e tal, enrolado. Não, Deus falou, não, eu sou o Deus dele. Por quê? Porque Deus escolheu, Deus é poderoso para transformar e para mudar. Amém? Versículo 13. Também do filho dela farei uma nação, porquanto ele é da tua linhagem. Pronto. Pronto. Deus falou do filho dela, eu vou fazer uma grande nação. Ele é da tua linhagem, Abraão. Está aí a confusão feita. Está vendo? Deus agora vai consertar. Mas o resultado vai ser em cima, a responsabilidade. Deus acerta os nossos B.O.s. Ou pus no plural, hein? Vamos simplificar. Deus conserta o nosso B.O. Né? Porém, amados, a responsabilidade e o saldo negativo é nosso. Ele conserta. Mas aí, ó, a responsa vem. O resultado vem. Não é? E é assim que funciona. Então... Versículo 14, se levantou Abraão de manhã cedo, tomando pão e um odre
de água, os deu a Agar, pondo-os sobre o ombro dela. Também lhe deu o menino e despediu. E ela partiu e foi andando errante pelo deserto de Berseba. Essa aí fala Bersabá, mas é Berseba, né? Então vejam, olha só o que o cara faz. Olha, Abraão pegou a escrava, a ideia dele. Veja bem o que ele está pensando. Pôs um odre de água no ombro dela, pegou o menino, deu na mão dela, apontou o caminho, foi embora. Falou, vai. E ela foi errante, ó. Levantou-se, né, sobre o ombro dela, também lhe deu o menino, despediu, e ela partiu andando errante pelo deserto. Errante é sem rumo. Saiu andando. Chorando, andando, desesperado, porque não tinha nada. Irmãos, quem é que põe uma mulher e uma criança num deserto de 40 graus com odre d'água? Abraão. Ele fez isso. Então, como que Abraão estava? Ele estava completamente transtornado, mas não tem alimento, não tem um jumento. Abraão era um homem rico, não tem um animal de carga, tinha que mandar suprimento, mandar um monte de coisa. E um odre de água, um jarrinho desse aqui de água, é apostar bastante, né? Então essa água, essa é para beber? Não, essa daí você cheira. Se você beber, ela vai acabar. Versículo 15. Consumida a água, Agar colocou o menino debaixo dos arbustos. 16. E foi assentar-se mais à frente, a uma boa distância, como de um tiro de arco, mais ou menos uns 30 metros. Que não veja eu morrer o menino. Assim, sentada em frente dele, levantou sua voz e chorou. E o menino começou a chorar também, porque vamos morrer, está todo mundo desesperado, não é? Deus vai intervir, mas interessante, amados. Deus vai intervir. Ó, a mulher está chorando e o menino está chorando. Os dois estão chorando. Deus vai cuidar deles. Entendeu? Deus é, por isso que eu falo para você, quando Deus falou para Abraão, despede, atende a tua mulher, fica em paz com a tua casa, com a tua família, conserta a tua vida, meu irmão. Conserta a tua vida, minha irmã. Abraão, conserta a tua vida. Sarai, vamos consertar a vida. Qual é o problema? Agar e tal. Então, tira o que está atrapalhando, tira. Acaba com isso, acaba com o problema. Deus então vai cuidar dele, olha. Versículo 17. Mas Deus ouviu a voz do menino. Deus não ouviu a voz da serva egípcia. Sabe por quê? Porque certamente ela estava buscando os deuses do Egito. O socorro dela e o choro dela estava buscando os deuses do Egito. Mas o filho de Abraão estava chorando, não é? E certamente aprendeu com seu pai os valores de Deus. Aí Deus agora vai socorrer ele. E o anjo brada para ela e diz: que você tem? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde ele está. E agora vem o grande milagre, olha lá. Versículo 18. Levanta o menino, toma pela mão, porque dele farei uma grande nação. 19. Abriu Deus os olhos. Olha, abriu-lhe Deus os olhos. Olha o que ela não estava vendo. Ó. E ela viu um poço. Uma grande fonte de água. Isso daí, amados, dependendo da região, vale muito mais que ouro. Muito mais que tesouro. Sabia? Quantos não dariam lá um saco de tesouro inteirinho? Um jumento carregado de tesouro para ter um odre de água. Está vendo como é que Deus fez? Ó? Isso daí foi o livramento deles. É um milagre de Deus. Amém? É o milagre do Senhor, é o suprimento do Senhor. Aleluia. Então, às vezes, amados, o que os homens podem dar? Um odre, Deus pode dar uma fonte. Amém? Então, Deus, Ele é poderoso, é o Deus da família, está cuidando dessa família aí, ó. Vai cuidar desse menino, não é? Esse menino cresceu, foi o quê? Flecheiro, não é? Flecheiro, então agora vai crescer. Flecheiro é caçador. Vai formar uma grande nação. E tem uma promessa dele aqui um pouquinho antes aí, né, que ele seria osso duro de roer. Seria um cara valente, ruim, né, porque naquele tempo não podia ser bonzinho, tinha que ser ruim para sobreviver. Né, e ele ia
subjugar muita gente pelo poder da sua força, não é? Pela espada aí, e está aí um grande arqueiro aí, não é? Grande caçador, e Deus vai fazer dele a grande nação, não é? Então vem aí toda a geração futura, posterior aí, por quê? Porque ele é descendência de Abraão. O nosso Deus é o Deus da família. Por mais confusa que esteja a sua família, a sua casa, o momento que você vive, não é? Creia sempre em Deus, espere sempre em Deus. Deus tem como consertar as coisas. Vejam bem que assim, ó, eu às vezes não vejo solução para as coisas. Assim como Abraão não viu. Quando Abraão viu uma situação muito difícil, falou, meu Deus, como que eu vou resolver isso? Não é? Então Deus tem sempre a saída, não é? Deus tem como resolver as coisas. Deus é sábio, confia em Deus, amém? Está passando transtorno na tua casa, na tua família, está na luta com os filhos, confia no Senhor, continua orando, continua clamando ao Senhor, amém? Nosso Deus, Ele é o Deus que nos abençoa, Ele é o Deus que faz, Ele é o Deus realizador, amém? Então nós vamos orar agora, vamos pedir ao Senhor a bênção dos céus para a família, nós temos aí alguns minutinhos para nós orarmos, não é? Tem um corintiano ali que perguntou que hora ia acabar o culto. Eu falei que 10:11 a gente encerra. Então, ele já quis tomar até conta dos carros lá fora, que vai rapar fora antes, não quer nem saber, né? Mas nós vamos orar agora e você vai fazer a sua oração. Você pode usar a forma que você quiser. O importante é que você ore a Deus. Eu gosto de orar sentado, eu gosto de orar em pé, eu gosto de orar andando, eu gosto de orar de joelhos. Amém. Para mim não importa, você não está ajoelhando para mim, nem se dobrando para mim. Não é? Espero que nunca faça isso, senão você está lascado. Mas, da forma que você entender e você se sentir bem, eu quero que você ore agora ao Senhor. Amém? Quero que você coloque seu coração diante de Deus, ore pela sua casa, pela sua família, pelos seus familiares, pelos familiares da tua esposa, não é? Pelos familiares do teu esposo, da tua esposa, pelos filhos. Aleluia, se coloquem agora. Creiam, acreditem, aleluia. Deus, Ele é poderoso. Amém? Eu vou orar aqui, amados, um pouquinho. Talvez não leve a oração até o fim, né? Depois o pastor Wilson vai me ajudar. Porque se eu começar a tossir, eu não... Você vai orar, é diferente de você falar, né? Então já estou até segurando um pouquinho a voz aqui, né? Tá bom, pastor? Aí depois o senhor ora um pouquinho comigo aí. Mas nós vamos fazer então uma oração. Nossa oração é justamente para te orientar, não é? Te ajudar aí no raciocínio, mas você pode fazer a sua oração também, segundo a sua necessidade. O importante é que você creia que o nosso Deus é o Deus da família. Maravilhoso Deus, no nome poderoso de Jesus Cristo. Nós glorificamos e exaltamos o Teu nome, porque és o nosso Deus, Pai. E hoje, Senhor, nós queremos consagrar esse jejum a Ti, Senhor, em favor da família, meu Pai amado. Em favor, Senhor, do casamento, em favor dos filhos, ó Pai querido. Em favor, Senhor Deus, aleluia, da família espiritual. Meu Deus querido, no nome poderoso do Senhor, que a Tua bênção agora esteja sobre cada casa. Tu és o Deus restaurador de todas as coisas. Tu és o nosso orientador, meu Pai amado. Meu Deus, Tu és o Deus abençoador. E eu peço agora, abençoa, Senhor, cada família aqui nesta noite, meu Pai. Oh Deus, cada família representada pelos Teus filhos, Senhor, que se encontram neste lugar, meu Pai amado. Como família nós precisamos. Como família nós precisamos da paz. Como família, Senhor... Nós precisamos, Senhor, de compreensão, de entendimento. Nós precisamos de carinho, de amor, Senhor Deus. Família, meu Pai amado, é o calor, é o seio. Meu Deus amado, é onde nós crescemos. Senhor, onde nós vivemos, nós nos desenvolvemos, ó Pai amado. Senhor, mas às vezes os lares, ó Senhor, eles se desfazem. Mas o Senhor é aquele que complementa todas as coisas. Eu peço, Senhor, agora em favor de cada lar, de cada vida. Senhor, de cada família, meu Pai amado, pedindo a Ti a salvação, pedindo a Ti que a Tua boa mão se estenda, meu Pai amado, aleluia, e que a Tua bênção esteja derramada, Senhor, levando a salvação ao esposo, à esposa, aos filhos, ó Pai, no nome poderoso do Senhor, meu Deus querido, pedir a Ti, Senhor, que toda confusão dentro da família, o Senhor traga a solução, o Senhor dê, meu Pai, a estratégia, a saída, assim como o Senhor proveu, meu Pai, a saída e trouxe a solução para aquele momento tão difícil na vida de Abraão, meu Pai. Ele tinha que decidir, meu Deus querido,
Pai, mas ele precisava, Senhor, de um conforto, ele precisava, Senhor Deus, de um amparo dos céus ali naquele momento. Senhor, todos aqueles que têm decisões difíceis para tomar no meio familiar, todos aqueles, ó Senhor, que já tomaram decisões difíceis, dá o seu amparo, traz o teu refrigério, meu Pai, tira todo sentimento de culpa, tira todo o peso, meu Pai amado, toda acusação, no nome poderoso do Senhor. Deus querido, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, o Senhor trouxe alegria, Senhor Deus, à casa de Sara, meu Pai, realizando ali um milagre na vida daquela mulher, na vida daquele homem. Senhor, muitos lares hoje aqui também precisam de milagre, o milagre da restauração, o milagre, Senhor Deus, da vida financeira, o milagre na vida profissional, meu Deus querido, no nome de Jesus Cristo. Tudo isso, Senhor, é para o bem da família, é para, Senhor, o crescimento da família, para o sustento da família. Meu Deus, Tu és poderoso para abençoar, Tu és poderoso para ajudar. Meu Deus, move Tua mão sobre cada casa nesta noite, meu Deus. Guarda, Senhor, os filhos dos Teus servos, guarda os filhos dos filhos, ó Pai, as gerações futuras. Meu Deus, não deixa que nenhum se perca, meu Pai. Guarda, Pai amado, aleluia, nossos jovens, adolescentes, ó Pai, Senhor, são a nossa igreja, é a nossa família espiritual. Senhor Deus, guarda eles na escola, guarda eles no trabalho, guarda eles no ir e vir, guarda eles das amizades malignas, nocivas, guarda eles do engano, Senhor, da juventude. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós glorificaremos a Ti, meu Pai. Aleluia, nós glorificaremos a Ti. Senhor, Tu trouxe socorro a Agar, Tu trouxe socorro àquele jovem, meu Pai. Aleluia, Senhor, nós pedimos a Ti agora, Senhor, a toda sorte de bênção para a família. Move Teu Espírito, meu Pai amado, trazendo a soberania sobre cada família que hoje sofre, meu Pai amado. Senhor Deus, aleluia. Senhor, as famílias sofrem pela disputa dos bens. As famílias sofrem, Senhor Deus, por causa das heranças. As famílias sofrem, Senhor, por causa dos filhos. As famílias sofrem, Senhor, por causa dos vícios dentro da casa. Mas o Senhor é poderoso, Pai, para tirar todo o transtorno, para tirar, Senhor Deus, todo o peso do meio da família, para tirar tudo aquilo que incomoda o coração dos Teus servos, ó Pai. Tira o medo, Senhor, de cada coração nesta noite, porque, Senhor Deus, aleluia, a família é bendita. Meu Pai amado, o medo da geração de filhos, o medo da criação dos filhos, ó Senhor, a preocupação com o dia de amanhã, como vai ser, como será, o que acontecerá. Senhor, basta cada dia o Seu mal. Tua palavra nos ensina assim, mas amanhã, Senhor, nós proferimos a bênção, nós profetizamos a bênção sobre os nossos filhos, Senhor, sobre a nossa geração, sobre a nossa casa. Senhor Deus, aleluia, a bênção sobre o marido, a mulher, os filhos, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é o nosso Deus, aleluia. Nós engrandecemos a Ti, tudo seja para a Tua glória, tudo seja, Senhor Deus, aleluia.